E a gente começa esse debate informando que a Americanas entrou nesta quinta-feira com um pedido de recuperação judicial em caráter de urgência. A Americanas tem ao todo mais de 40 bilhões em dívidas. A empresa informou que a sua posição de caixa é de 800 milhões, dos quais parcela significativa estava indisponível para movimentação. Instituída no Brasil em 2005, a recuperação judicial é um processo no qual as empresas conseguem, sob mediação da justiça, um prazo maior para evitar falência e continuar operando enquanto negocia com seus credores. E para explicar para vocês detalhes sobre esse caso da Americanas, se a Americanas vai de fato fechar as portas, se vai falir, nós trouxemos ao meio-dia em Brasília o editor-chefe de Block Trends, Felipe Hermes, e o economista Luiz Persequini. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meio Dia em Brasília. Olá, obrigado pelo convite. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Kissa. Boa tarde, Luiz. Prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada pela gentileza, Felipe, Luiz, de virem aqui ao Meio Dia em Brasília explicar esse caso. E eu já começo pedindo para o Luiz fazer um resgate histórico para a gente desse caso da Americanas, que repercutiu a semana inteira, vem repercutindo nas últimas semanas, mas essa semana especificamente teve uma repercussão ainda maior. E eu queria que você fizesse um resgate histórico para explicar para quem está nos assistindo detalhes sobre esse rombo aí, se vai fechar as portas, se não vai. Conta pra gente. Tá bom. Acho que a gente não precisa explicar a empresa, né? Acho que a empresa já é bem conhecida dos brasileiros. Se não me engano, a Americanas está aí desde 1982 ou antes disso. Ou pelo menos 82 dentro da estrutura do Grupo 3G, né? De alguma forma. E está talvez uma das maiores ou a maior varejista do Brasil. Mais recentemente englobou aí o Shoptime, Submarino, fez fusão com essas empresas. Então, assim, é uma empresa gigante, talvez uma das de maior relevância nesse setor no Brasil. Tudo começou, vamos dizer assim, no começo do ano, né, quando eles apontaram um novo CEO e CFO, diretor financeiro, para a empresa. Foi até veio um impacto bem positivo no mercado. O pessoal viu com muitos bons olhos o novo CEO, que é o Riel, e o novo CFO também, vendo aí como um momento talvez de virada para a empresa, que ela vinha tendo lucros, mas não tão altos, e enfrentando dificuldades, obviamente, no setor, como toda empresa no Brasil estava enfrentando aí nos últimos anos, né? E aí, uma surpresa, eu acho que a grande surpresa do mercado foi realmente por volta de 10 dias, dia 10 de janeiro, que assumiram um cargo, o CEO e o CFO pediram, na verdade, eles soltaram um fato relevante na CVM, pedindo desligamento da empresa, o que já seria uma surpresa por si só, né? Mas junto desse desligamento, veio também no fato relevante a informação de que havia um chamado de buraco na contabilidade da empresa de por volta de 20 bilhões de dólares, que teria a ver ali com a conta de fornecedores que não estavam lançados propriamente como endividamento na conta bancos, por causa de uma operação específica que é conhecida como risco sacado, ou forfeiting, mas que é a famosa, existe aí desde que o mundo é mundo, desconto de duplicata, né? E foi um choque para o mercado. A ação acho que estava por volta de R$12, despencou no dia, caiu aí para 2 e pouco, e o mercado ficou sem entender o que estava acontecendo. Ou seja, como que uma empresa desse tamanho, dentro de um grupo, que é um grupo conhecidíssimo e que tem dos maiores bilionários brasileiros, né, do Jorge Paulo Leão, etc., consegue passar tantos anos com um problema desse na contabilidade, né? Acho que essa foi a grande primeira pergunta. Na sequência, no dia seguinte, a ação voltou a subir, as pessoas acho que deram empolgada ali, falaram que podia ser talvez uma coisa temporária, ou que a empresa se resolveria, mas no fechamento do mercado no dia seguinte veio mais uma bomba, que foi a notícia de que ela teve que pedir uma proteção judicial, né, para pedir vamos dizer assim, pré-recuperação judicial, porque houve um processo do BTG Pactual pedindo antecipação da dívida que ele tinha com a Americanas de por volta de 1,2 bilhão. Só que nessa resposta que eles deram a essa pedida de tutela do BTG, eles informaram que as dívidas totais da Americanas não era só dos 20 bi, mas por volta de 40 ou 43 bi de reais, o que, enfim, também assustou aí o mercado. Obviamente que isso inclui fornecedores, outros contratos, não só dívida com o banco necessariamente, né? E aí, pouco tempo, a ação despencou de novo, foi para por volta de 1,80. Pouco tempo depois, no dia seguinte mesmo, eles já informaram que iriam provavelmente entrar com
um processo de recuperação judicial, trouxeram uma nova CFO, que era a CFO que foi do processo de recuperação judicial da Oi, e aí ficou muito claro de que aconteceria realmente esse processo, que foi confirmado ontem e aprovado pela Justiça, de o que a gente chama de processo de RJ, né? Então foi assim, eu acho que, resumidamente, foi como a gente chegou aqui. Perfeito. Felipe já tá com a gente aqui no estúdio? Pronto. Felipe, só pedir a gentileza, se possível, centralizar mais sua câmera para a gente conseguir te ver melhor. E eu devolvo, o Luiz fez uma análise sobre esse caso, explicou um pouco do histórico, mas a gente entende que esse caso foi visto com estranheza, e especialmente pela rapidez com que foi descoberto esse rombo. E o novo CEO estava aí há 10 dias, né? Será que eles já sabiam desse rombo? Eu acho que, primeiro, é uma questão um pouco estranha esses prazos tão curtos em relação à descoberta do suposto rombo, né? Mas é importante a gente destacar que não está muito claro como isso começou na Americanas, como isso foi instaurado, não está muito claro ainda a maneira como foi descoberto, por que não foi descoberto antes, por que a auditoria, a PwC, que é uma empresa que fatura 50 bilhões de dólares por ano, não descobriu isso, por que esse caso ocorreu durante tanto tempo sem que ninguém soubesse, né? Isso não está muito claro ainda. O que a gente sabe é que em 2017 a CVM emitiu um alerta de que essas operações de risco sacado, que é quando o banco, quando a empresa passa a dever ao banco ao invés dos fornecedores, adiantando ou mudando o prazo da dívida que ela possui, a gente sabe que em 2017 a CVM já fez um alerta sobre essa questão da contabilidade, não foi seguido pela Americanas, o que nos leva a uma dúvida se o restante do mercado, se outras gigantes do varejo, como Magazine Luiza, ou Via Varejo, Carrefour, Pão de Açúcar, inúmeras outras empresas relevantes da Bolsa Brasileira, seguiam esse padrão, né? Mas o que a gente mais percebe em termos de choque é o fato de isso ocorrer em uma empresa que é um símbolo de algum dos maiores capitalistas brasileiros, né? Então, a Americanas, ela foi comprada ainda pelo Banco Garantia em 1982, pelo Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Beto Sucupira. O Sucupira, inclusive, foi o principal artífice dessa aquisição, foi estudar com Sam Walton, fundador do Walmart, para implementar isso, maneiras de gerir empresas de varejo. Posteriormente, em 93, a Americanas comprou uma livraria online, o que é interessante, porque em 94 surge a Amazon, que é a maior empresa de e-commerce do mundo. Em 93, o pessoal do Garantia já estava de olho nessa questão do e-commerce. Praticamente não existia internet no Brasil ainda, não existia acesso em massa da internet, e a Americanas foi precursora com isso, quando em 97 criou o Submarino. Então, é de certa maneira um choque que uma das empresas símbolos de algum dos nomes mais relevantes do capitalismo brasileiro tenha uma questão como essa, né? Só para colocar em proporções, mas o rombo, que agora está em 43 bilhões, começou em 20, depois foi para 40, agora 43. Acho que cada dia que passa, o problema se torna um pouco maior, né? A Americanas é uma empresa que consome 100 milhões de reais por dia de caixa na sua operação, então, literalmente, cada dia que passa se torna um pouco mais aprofundada essa crise, e a gente percebe que as pessoas do próprio mercado estão um pouco perdidas e atônitas com esse caso que ocorreu em uma empresa tão relevante para um grupo significativo do capitalismo brasileiro. É um grupo que ainda detém o controle da Ambev, que é a terceira maior empresa brasileira em valor de mercado. É um grupo que
há 5 anos, estava oferecendo 750 bilhões de reais para tentar comprar a Unilever. É um grupo que controla marcas globais de consumo extremamente relevantes e é um grupo essencialmente conhecido pela sua cultura de boa gestão. Isso é o maior problema. É o maior problema. Só para finalizar, mas para você ter uma ideia do estrago que isso causa, em 2004, quando a Ambev se fundiu com a Interbreww, que é a cervejaria belga, os brasileiros eram minoritários, mas eles assumiram o controle justamente pela qualidade da gestão que eles estavam implementando e dessa vantagem que eles tinham, que era formar pessoas, né? Então, é um problema de proporções épicas, por assim dizer. Felipe Hermes, eu tenho até uma pergunta em relação à política interna da Americanas e como, de fato, essa política interna talvez afetou no tema, nesse rombo. Mas antes, a gente tem muita pergunta aqui no chat sobre a questão do desemprego, né? Porque a preocupação dos brasileiros, também a gente fala enquanto sociedade, né? É justamente a quantidade de pessoas que estarão sem empregos caso a Americanas feche as portas. E temos uma pergunta aqui do Alisson, que ele fala o seguinte: o Estado pode interferir financeiramente na Americanas para não haver demissões em massa? E os responsáveis por esse rombo serão responsabilizados? São duas perguntas em uma. Eu não sei se vocês têm um conhecimento para poder dar para a gente esse feedback aí. Bom, o Estado interviu, né? Recuperação judicial é uma intervenção, no final do dia, do judiciário do Estado brasileiro, né? E agora eles vão ter provavelmente uma grande consultoria, etc., né, que vai fazer ali a gestão da empresa, em paralelo com os atuais gestores ou novos gestores e o grupo dono. E tem que responder no final do dia para o juiz o que está sendo feito ali, quem está sendo pago, o que aconteceu, tem que responder a auditoria, tem que responder a sociedade. Então, assim, na prática, isso aconteceu, né? Houve intervenção do Estado. E aí agora a grande questão é com relação aos empregos. É muito difícil dizer nesse momento. Eu não sei se o Hermes tem uma opinião, mas vai depender muito de como que vai ser esse processo de recuperação interna da empresa. E eu acho que vai depender também de como que vai ser o suporte que os acionistas principais vão dar para a empresa. Eles estão dispostos a cobrir até que ponto esse roubo? Já falaram em 6 bi, mas eu acho que 6 bi não dá nem para começar. E como que vai funcionar isso? Eu acho que assim, não tem como responder nesse momento. Vou deixar o Hermes comentar também. Eu acho bem improvável de o governo intervir, especialmente pela área que a empresa atua, que é o varejo. O varejo é provavelmente a área mais segmentada e mais concorrida da economia. É uma área que não existe qualquer grande inovação tecnológica que precise ser assegurada em questão de segurança nacional. Nada do tipo existe. Não é um caso como a Enron, que é aquela empresa de energia dos Estados Unidos que faliu por fraude contábil. Era uma empresa de energia, que é um setor sensível. A Americanas passa longe disso. A Americanas é uma empresa de varejo comum, como tantas outras, e é possível que a gente tenha, caso a empresa venha a falir, um desemprego por conta dessa falência, mas esse setor é altamente competitivo e eu não vejo como esses 50 bilhões, que é o faturamento da Americanas, vá se evaporar, porque as pessoas não vão deixar de consumir, as pessoas não vão deixar de comprar celular, comprar, enfim, livros e o que quer que seja pelo site, pelo e-commerce ou em lojas físicas. Você vai ter um choque no começo, mas isso logo vai se resolver, porque esse espaço vai ser ocupado por outras empresas do varejo e naturalmente vão contratar mais pessoas. Então, da mesma forma que outras tantas empresas faliram, né? Eu acho que é quase consenso que empresa de varejo foi criada para falir,
porque é como aquela piada, né, que a melhor forma de se tornar um milionário é começar como bilionário e investir numa empresa de varejo ou numa companhia de aviação, então... Ou no Twitter, aparentemente. ou no Twitter, Elon Musk está provando isso. Mas é um setor que emprega muita gente, serviços são 70% da economia brasileira, e ele vai se adaptar e não existe argumento razoável para que o governo intervenha, especialmente por se tratar de 3 dos 4 homens mais ricos do país. Né? Então, não existe qualquer argumento moral para permitir uma intervenção do governo para salvar a América. E a gente viu, inclusive, né, que a própria Magalu subindo, a ação da Magalu valorizando, ou seja, o que mostra que o mercado já está indicando que pode haver um ganho de fatia de mercado interessante para ela, uma oportunidade, vamos dizer assim, né? Aquele negócio de cada risco vem uma oportunidade, né? Então, eu acho que é isso que o Hermes falou. A questão dos empregos é uma questão realmente complicada, obviamente, numa situação que não, né, tem muito desemprego há muito tempo no país e que vai impactar muita gente, mas eu também não acredito que vai haver uma intervenção do governo via Estado, via judiciário, que é o que aconteceu, e agora é ver se ela vai ser adquirida, pode ser uma oportunidade. Você tem Submarino, Shoptime, Amazon querendo entrar pesado no Brasil, será que isso não pode ser uma oportunidade de aquisição? Isso não pode ser uma oportunidade para a própria Magalu, para ganhar capilaridade onde ela não tem, ou tem menos hoje, enfim. Aí eu acho que são essas discussões que provavelmente vão imperar aí. Agora, uma pergunta que a gente tem recebido também é justamente isso. Como a política interna da Americanas pode impactar, ou impactou nesse assunto, nesse tema? Olha, eu acho que com relação à política interna tem algumas facetas, né? A primeira delas é a de cultura, né? Gestão, né? O Hermes colocou muito bem que o grupo 3G, já conhecido por outros nomes, enfim, é muito famoso pela, vamos dizer assim, mão firme na gestão que eles têm em todas as empresas que eles assumem, né? Isso é business case, é estudado no Brasil e no mundo, os diversos turnarounds que eles já fizeram em empresas, com implementação de políticas de gestão muito forte, principalmente muito focados em remuneração variável para altos executivos, e um trabalho de gestão na base também, no sentido de produtividade e eficiência. Agora, esse ponto ele tem dois lados, né? Do mesmo jeito que você incentiva as pessoas, ou via cultura, ou via incentivo financeiro, a trabalhar as suas 12 horas por dia fazendo planilha, você pode gerar com o tempo também uma cultura no qual errar é um pecado, e dado se a cultura for muito punitivista, né? E aí gera-se questionamento de será que esse rombo não foi escondido por muito tempo, e aqui é uma especulação, obviamente, né? Por conta de uma cultura onde errar gera uma punição muito forte, né? E aí não seria um contraponto a essa cultura de gestão muito agressiva. Tá? Talvez fosse um comentário que estava conversando com o Hermes outro dia sobre isso, não sei o que ele acha, mas seria meu comentário sobre isso aí. Hermes, tem uma pergunta aqui também que eu acho interessante a gente pontuar, que após o episódio chamou a atenção do mercado, da mídia, o fato da diretoria ter realizado meses antes dessa bomba estourar, uma venda aí. Você pode explicar esse caso para a gente? Os dados sobre operações realizadas por diretores ou sócios acima de 5% da companhia, eles têm de ser divulgados para a CVM porque eles mostram, de certa maneira, a visão que os diretores têm da própria empresa, né? Então, se você vê um diretor vendendo uma ação da empresa, provavelmente é porque ele não acredita que ela tem um potencial a longo prazo de se valorizar. No caso da Americanas, isso ficou um pouco reforçado porque os diretores e os executivos que estavam na empresa, eles iriam sair. Isso estava certo desde julho ou agosto de 2022. Você já tinha um novo presidente determinado, o Sérgio Rial, que havia sido presidente do Santander, era chairman, presidente do conselho do Santander,
já era sabido que ele iria assumir o cargo. Então, provavelmente, o que ocorreu no caso das Americanas foi que os diretores, sabendo que eles iriam sair, provavelmente se aposentar, como é o caso do CEO da Americanas, passou 20 anos no cargo, que inclusive é uma figura que não tem imagem dele online, é uma pessoa extremamente discreta, é uma pessoa muito pouco afeita à mídia, e como já era sabido que eles iriam sair, eles realizaram essas vendas provavelmente para se aposentar. Eles não queriam se aposentar com ações da Americanas, o que, de certa maneira, faz sentido, mas é sempre bom ficar de olho na maneira como os executivos se comportam para você ter uma noção exata de como está a saúde da empresa, né? O Luiz citou agora há pouco o caso do Musk e o Twitter. O Elon Musk tem vendido muitas ações da Tesla, ele vendeu 40 bilhões de dólares em ações da Tesla, e isso mostra que, de certa forma, ele está um pouco desesperado por dinheiro em mãos, e que a visão dele é de que as ações da Tesla se valorizaram em excesso e ele pode fazer essa liquidez agora. Mas só para complementar essa questão que o Luiz falou, das agências reguladoras, né, e daquilo que se suspeita que ocorreu com Americanas, é importante ressaltar que a CVM já havia informado que essa maneira de contabilidade não era a mais razoável, não era correta, Americanas não seguiu, e é importante ressaltar que a CVM ela tem um orçamento de 250 milhões por ano, que pode parecer razoável, porém, a CVM é um órgão que arrecada só com o mercado financeiro em taxas 800 milhões de reais por ano. Então, um órgão que arrecada muito em taxas, porque o mercado financeiro é gigante, o mercado financeiro tem 25 trilhões de reais em ativos sob gestão, e ela é completamente sugada pelo governo, que se utiliza dela de maneira arrecadatória, né? Então, é um órgão com inúmeras limitações. Eu lembro que ano passado a gente teve uma discussão que envolvia cortar o orçamento discricionário, que é o dinheiro além de aposentadorias, salários da CVM, de 25 milhões, que era o usual, para 12 milhões de reais. O relator do orçamento chegou a discutir isso. Então, a gente vê que o mercado, a Bolsa, por exemplo, subiu 9 vezes, de 560 mil investidores para 5 milhões recentemente. E, no entanto, o principal órgão regulador do mercado financeiro, que arrecada dinheiro para isso, que tem orçamento para isso, não recebe recursos do governo para fiscalizar. Então, isso é um grande problema. Até incluir isso no texto que eu escrevi para a Cruzoé, no antagonista, que, de certa maneira, a CVM tirou a sorte grande, porque todo o argumento dela para buscar mais recursos, como o diretor da empresa, diretor do órgão, comentou recentemente, ele precisaria de 2 a 3 vezes mais pessoas do que ele tem hoje, o que é natural pelo tamanho que o mercado financeiro tomou, e a CVM parece ter encontrado, e eu espero que eles usem este caso de exemplo pelas pessoas envolvidas, pelo tamanho do caso, para conseguir organizar de maneira correta a fiscalização do mercado financeiro, que é fundamental. A gente sabe que o Brasil é um país repleto de pirâmides e golpes e promessas milagrosas de investimento, e a CVM deve ser a autoridade responsável por investigar e punir estes casos de fraudes e outros esquemas ainda piores que perduram no Brasil hoje. Eu devolvo a palavra para o Luiz Pesecchini, já com uma pergunta. O que acontece agora com as Americanas e com os clientes também da Americanas nesse processo de recuperação judicial?
Bom, para os clientes, enfim, a não ser que você tenha alguma coisa que você comprou e ainda não recebeu, não muda muito. A empresa, o objetivo da recuperação judicial é que a empresa se recupere, está na própria palavra, né? Então, o que está acontecendo internamente agora é que eles estão num processo de revisão, primeiro de o que ocorreu, por que ocorreu, e segundo, como consertar, né? Junto com consultorias, escritório de advocacia e o próprio Poder Judiciário analisando isso. Né? E o que eles vão tentar fazer, provavelmente, que seria o natural, é tentar fazer a empresa se recuperar, renegociar as dívidas. Então, o primeiro grande impacto vem para os bancos e fornecedores, ou seja, que você tem uma dívida com as americanas. Esse seria o ponto de maior preocupação aqui. Então, você prestou um serviço para as lojas americanas por algum motivo, ou você tem algum tipo de dívida com eles, enfim. Eles têm uma dívida com você, na verdade, né? Seria o principal problema. Nesse momento, o processo de recuperação judicial fala, olha, ela não vai pagar nada além do necessário para continuar operando e as dívidas vão ser renegociadas aqui dentro desse processo. Para os acionistas é um impacto brutal, obviamente, né? A ação foi de R$12 para R$1 ontem, se não me engano, não vi quanto que está hoje, e então a queda de quase 90%. Agora, para os clientes, se você for na loja comprar, entregar dinheiro, pegar um produto, em tese não tem impacto nenhum. O problema é que gera um risco moral muito grande, né? As pessoas começam a se questionar. Vi até que no chat aqui no YouTube do programa, a gente falando, não compro mais lá, não vou comprar, como que eu vou confiar no site, se vai me entregar, se não vai, enfim, e se quebra no meio da brincadeira e eu fico sem meu produto. E aí gera, obviamente, vamos dizer assim, um bafafá no público que não é ruim, que não é bom, é péssimo para a empresa, é exatamente o contrário do que ela precisa, né? E aí eu acho que esse que é o grande risco, a empresa começar a cair numa espiral negativa no qual as pessoas não querem mais consumir e vão para o concorrente. E no momento que isso acontece, vira uma profecia autorrealizada, né? Ela quebra por falta de cliente. Então, acho que esse que é o grande risco para ela. Tá? Renegociar com o banco faz todo dia. Isso é uma coisa que é comum deles. É ruim, BTG vai perder 1 bilhão, enfim. Mas isso está no risco, ele botou no spread dele lá, enfim, ele tem outras operações. Agora, o pior que eu acho é uma questão de reputação. Ela corre um risco gravíssimo de reputação. Eu acho que esse que é o problema. Inclusive, esse é o meu próximo questionamento, e eu já devolvo para o Felipe Hermes para ficar equilibrado aqui no nosso debate, sempre tentando ouvir os dois, se os clientes podem continuar comprando, que não é só Americanas, né? Americanas, Shoptime, Natural da Terra, que são vários negócios aí. Eles podem confiar de continuar comprando nessas lojas? Eu diria que sim. Em princípio, eu não vejo problemas para comprar determinados produtos, especialmente se for na loja física. Não tem como alguém ir na sua casa depois e pedir o produto para dizer, não, você comprou enquanto a empresa estava em RJ. Não existe problema. Eu acho que qualquer pessoa que tenha uma internet da Oi sabe como foi o processo de transição. A maior parte das pessoas nem percebeu que a Oi trocou a rede de fibra dela com outras empresas, o serviço não mudou, o serviço continuou lá. Inclusive, eu comprei uma biografia dos três na Americanas, como eu estava brincando esses tempos, comprei de propósito para dar prejuízo no Santander, que vai fazer a operação de risco sacado. Agora, vai ficar um pouco mais difícil para a empresa continuar operando, porque os fornecedores não vão ter a mesma paciência que tinham, não vão aguentar e aceitar o mesmo prazo que eles davam. Eu li ontem uma entrevista, por exemplo, de um gestor de um fundo imobiliário que é dono de um galpão que a Americanas usa na Bahia, já está certo de que a empresa não vai pagar, então ele deve dar uma ordem de despejo para Americanas e procurar outro inquilino. Isso é muito comum, especialmente nos últimos anos. O e-commerce investiu bastante em centros logísticos terceirizados, fundos imobiliários são donos desses ativos que são fundamentais na logística do processo, porque no fundo é isso, né? Uma empresa de e-commerce é uma empresa logística. Muitas vezes o marketplace da Americanas, ele não vende um produto da Americanas, não vende um produto
sequer anunciado pela Americanas. Ele vende um produto de terceiros que se utiliza da infraestrutura que a Americanas possui, de galpões e de logística para entregar esse produto, e a Americanas fica com uma comissão. Esse é o modelo da Amazon, é o modelo do Mercado Livre, é o modelo do Magazine Luiza, é o modelo da Americanas, inclusive é um modelo incentivado pelo mercado, porque exatamente por não ser um produto vendido pela própria empresa, você tem um custo de capital mais baixo, então o mercado gosta disso. Ironicamente, o mercado gosta que a empresa atue como marketplace de outros vendedores, justamente para não ter que consumir capital. Empresa, né? É o risco da própria empresa. Exatamente. O mercado gosta desse modelo para não precisar que a Americanas faça o que fez, ou que a Americanas consuma caixa comprando um produto hoje para pagar daqui a 90 dias, vender daqui a 30 dias. O mercado prefere que você tenha um marketplace, você tenha um nome conhecido, as pessoas acessam o site da Americanas, compram um produto, e a Americanas só faz o serviço de pegar na casa do vendedor ou na loja do vendedor, entregar na casa do cliente. Agora, o que eu não vejo, e talvez seja uma questão de geração, é uma certa empatia pela marca. Eu li e reli muitos conteúdos envolvendo varejo nacional, vi casos da Mapping, da Mesbla, e que inclusive tiveram a marca vendida após o processo de falência, justamente porque o Mansur, que comprou a marca, ele acreditava que o brasileiro tinha um carinho pela Mesbla e pela Mapping, e eu não vejo isso com americanos. Eu não vejo de forma alguma que o brasileiro vá ter um sentimentalismo, dizer, eu gostava da Americanas porque eu comprava lá, ou porque eu pegava chocolate sem pagar, como todo mundo fazia na infância. E eu não vejo isso com Americanas. Eu acho que é uma marca que, de novo, o tamanho do problema e as pessoas envolvidas no problema que supostamente não viram esse problema, isso gera um dano irrecuperável para a marca. Não existe como você olhar para Americanas e ter a confiança suficiente para comprar um determinado bem ou serviço. Não existe confiança para o banco emprestar para essa empresa. Então, é um modelo bem diferente até da Oi, que é um caso de recuperação judicial bastante conhecido, que vendeu todas as suas peças, vendeu a parte de telefonia celular, vendeu a parte de fibra, e a Americanas, ela não tem a simpatia, não existe pessoa que vá comprar para ajudar a salvar Americanas. Isso não vai rolar e cria um cenário muito ruim para a empresa. Eu adiciono até, que se me permitir, nessa linha do Hermes aí, qual influenciador, celebridade vai botar a cara agora para fazer propaganda para Americanas, né? Eu conheci de gente que fez propaganda e que está aí agora na fila do credor, entendeu? Então, é complicado. Então, você passa a gerar esse problema. A Americanas era famosíssima por ter vários grandes influenciadores como cara da marca, né? A pessoa saía de Big Brother, ia fazer propaganda Americanas. Inclusive, esse é um ponto, né? Eles tiraram o patrocínio do Big Brother, que estava certo já, de 100 e poucos milhões, se não me engano, e eles puxaram agora o tapete no último minuto, porque não fazia sentido, obviamente, a empresa em recuperação. Então, existe uma questão reputacional, existe uma questão de marca, existe essa questão da empatia com a marca e da empatia com a empresa por trás dos fornecedores. O fornecedor, eu vendo, minha mãe faz mosaico, isso é até uma realidade. Ela vai botar um marketplace ali na Americanas, ou ela vai para o Mercado Livre, ou ela vai para o Magalu. Você começa a gerar uma espiral negativa que é muito complicado de sair, é muito complicado. Só para a gente encerrar esse debate aqui, que inclusive é o tema do debate de hoje, a Americanas vai fechar? Qual a avaliação de vocês? Eu diria que seria o caminho natural, seria o que a gente espera, mas jogando contra isso, tem o fato de que a Americanas foi a primeira empresa comprada pelo Garantia, é uma empresa
que inclusive gerou outras oportunidades de negócio para o trio. É uma empresa que mostrou, ironicamente, mostrou que eles tinham uma boa gestão, porque eles compraram uma marca falida e implementaram essa boa gestão, que gerou resultados, foi visionária em certos aspectos, como eu estava falando no começo. Americanas foi pioneira no varejo, no comércio eletrônico. Em 97, a Americanas lançou o site, isso foi antes, salvo engano, de a Amazon ter feito o IPO, de se tornar uma empresa pública. E, então, essa questão torna a marca muito valiosa para os sócios, para os três. Agora, do ponto de vista patrimonial dos três, a Americanas é irrelevante. No auge, a Americanas valia 8 bilhões de dólares, e também no auge a Bembev, a Anheuser-Busch e a Interbrewers e a Ambev formaram a Bembev, valia 250 bilhões de dólares. Então você nota que o mercado brasileiro não é tão relevante para o Lehman, para o Teles ou para o Sicupira. E segundo, essa questão de apego da marca pelo brasileiro. Eu acho que não existe. E isso poderia ajudar a salvar a empresa, poderia ajudar a reorganizar a empresa, mas não deve ocorrer. E eu imagino que como aconteceu quando a Americanas comprou a Blockbuster, que era aquela empresa famosa de locadoras, a Americanas comprou a Blockbuster com um único objetivo, que era ter acesso a todas as lojas da Blockbuster, implementar sua marca e dane-se a Blockbuster. Faliu. Eu imagino que vai acontecer a mesma coisa. Então, acho que a gente deveria estar preparado hoje, primeiro, para esses 30, 40, 50 bilhões de reais que a B2W, que a Americanas, Shoptime e Submarino vendem, ser absorvidos por outras empresas. E segundo, a gente deveria estar preparado para o aumento exponencial de farmácias e igrejas que vão aparecer nas lojas físicas da Americanas logo mais. Luiz Pessequini. Eu tendo a concordar, eu colocaria só alguns pontos que, assim, eu acho que talvez o contraponto o brasileiro não tenha simpatia mais com americanos. Eu acho que o Ernst falou bem, o grupo tem, né, de alguma forma, né? Existe uma questão reputacional do grupo também, por mais que os negócios deles não estejam mais ligados ao Brasil, são conhecidos, os maiores bilionários brasileiros, fala-se muito sobre isso, é livro, tem toda uma marca, né, por trás disso, e talvez isso possa servir para eles tentarem dar algum tipo, não diria que vão pagar os 40 bi, mas tentar dar algum tipo de solução que não seja o fechamento e 40 mil pessoas na rua, ou 4, não sei se o número é 40 mil, desculpa, mas muita gente demitida, né, na prática, e que seria reputacional péssimo para o grupo como um todo, não só americanos, mas o grupo 3G, né? Então, eu acho que isso pode ajudar a caminhar para uma situação de aquisição, e não necessariamente de fechar as portas, literalmente, né? Claro que muita lojinha vai fechar, muito quiosque vai fechar, muita coisa de shopping vai fechar, não vai ter mais o patrocínio, isso aí eu acho que é dado, tá? Não tem como fugir. Mas existe ainda um ativo muito grande dentro da empresa e que pode ser aproveitado por outra marca. E eu acho que os donos podem tentar caminhar para esse lado de renegociar dívida, renegociar com fornecedores e tentar jogar para dentro de uma aquisição de uma outra empresa, principalmente porque eles têm negócios online e negócios físicos, que são duas coisas separadas que podem ser aproveitadas por empresas diferentes, inclusive, né? Então, eu acho que poderia caminhar mais para esse lado, tá? Agora, Americanas, como a gente conhece, não existe mais. Só complementando... Pode falar. Não, só complementando essa questão, mas eu acho que pela expansão que os três sócios tiveram ao redor do mundo, eu acho que é possível que a gente tenha um final em que a Americanas sirva de plataforma de expansão a alguma gigante global. Eu não sei se a Amazon teria interesse, mas para a Amazon seria uma forma interessante de entrar mais pesado no mercado brasileiro, e provavelmente o que vai acontecer é um desmembramento
das lojas físicas do e-commerce, que sempre foram separados e que foram juntados em 2020 em um esquema um pouco complicado, mas que deu maior poder aos demais acionistas e enfim, criou uma simplificação. Isso sempre foi muito comum na Americanas, em todas as empresas da 3G, que foi a complexidade com que as empresas são detidas, né? Ou seja, a posse das empresas, ela está entre 1 milhão de fundos nas Ilhas Cayman e, sei lá, na Suíça ou no Luxemburgo, enfim, sempre foi uma situação bastante complicada para qualquer minoritário, a forma como eles controlam isso por meio de fundos e de uma estrutura não tão transparente. Então, eu acho que esse caminho de separar, simplificar e vender a marca é um caminho possível, porque eu acho que os três não vão querer encerrar a biografia deles, já que são todos mais de 75 anos, acho que o Lehman tem quase 80 anos, não vão querer encerrar essa biografia com uma falência. Isso pega mal em qualquer livro, especialmente quando eles têm dinheiro para salvar isso. Tem o banco também, né? Vamos deixar lembrando aqui que existe também o banco, que pode também tomar um outro destino, né? Então, eu acho que eu concordo. Tem a AMI, a Fintech, e é bastante possível que seja tudo desmembrado e dado um caminho de forma a tentar corrigir essa biografia. Os três têm uma biografia muito famosa, que é o Sonho Grande, e essa biografia ela vai ter que ganhar novos capítulos envolvendo Americanas, e ela vai ser meticulosamente planejada pelos três, que eu imagino que não vão aceitar esse risco de imagem, que pode se espalhar para outros negócios, né? E principalmente, se você olhar a maneira com que os três atuam, ou seja, comprando empresas com má administração ou com controle familiar, pagando isso com dívida e implementando uma contabilidade melhor, ironicamente, implementando essa melhor contabilidade nas empresas para cortar custos e pagar essa dívida que eles usaram para comprar. Todas as pontas desse tipo de negócio, elas estão ameaçadas com Americanas. Como é que você vai, como é o caso da compra da Anheuser-Busch, da dona da Budweiser, como é que você vai comprar uma empresa com 50 bilhões em empréstimos e dar garantia para o banco de que você vai implementar uma boa gestão para cortar custos e repagar o banco? Não vai rolar se a saída da Americanas for uma saída realmente feia, como se especula. Isso prejudicaria qualquer novo negócio dos três, mesmo no final da vida, prejudicaria os filhos, certamente, porque, enfim, uma característica muito forte do Garantia foi criar novas pessoas e novos talentos para gerir, e esses talentos estão certamente na berlinda agora por conta desse caso. Felipe, uma coisa eu tenho que concordar, eu também imagino que eles não vão querer sujar a imagem deles, especialmente nessa reta final, com a falência, né? Eles devem fazer alguma coisa para tentar reverter isso. A gente segue aqui acompanhando no Antagonista, também nos debates. A gente sempre tem o Morning Call de manhã, ele também faz, o Rodrigo Oliveira faz uma análise sobre esse assunto, é sempre bem interessante, você que está acompanhando a gente aqui agora. Possivelmente ao longo da semana que vem ele deve trazer mais novidades sobre esse caso. Muitíssimo obrigada, Felipe Hermes, muitíssimo obrigada, Luiz Pessequini, obrigada pela gentileza de vir ao meio-dia em Brasília e explicar para a gente esse caso da Americanas e lançar luz sobre esse tema que tem chamado a atenção dos brasileiros. Obrigada pela gentileza. Obrigado, Cris. Qualquer hora pode chamar. Valeu, pessoal. Obrigada.